Olá, o Além das Montanhas de hoje traz ao debate a responsabilidade e a transparência na internet e nas mídias digitais, em destaque as redes sociais. Nós vamos falar sobre o projeto de lei das fake news que tramita no Congresso Nacional e também vamos discutir a liberdade de expressão nesses meios. Participam deste programa o advogado, professor e deputado federal por Minas, Lafayette Andrada, que comanda no Congresso Nacional a chamada Bancada Digital, a frente parlamentar alinhada com os interesses de desenvolvimento das empresas do setor de tecnologia digital. Ao meu lado está o advogado Alexandre Ateniense, especialista em legislação sobre internet, um dos precursores do direito da tecnologia da informação no Brasil, que foi presidente da Comissão de Tecnologia da Informação da OAB Federal, representando a entidade em discussões no Parlamento, no Conselho Nacional de Justiça e nos tribunais. E ainda conosco está o promotor de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, Mauro da Fonseca Elovitch. Ele é coordenador do GAECIBER, o Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje na TVMP para participar desse debate aqui no Além das Montanhas. Bom, eu vou começar com uma provocação. Quero saber se a internet ainda é uma terra sem lei no Brasil, apesar do Marco Civil, né, que virou lei em 2014, e também da Lei de Proteção de Dados. Eu queria que o senhor começasse, doutor Alexandre. Olha, acho que essa fala ela vem se diminuindo com o passar do tempo. Como advogado de direito digital, a gente luta todo dia contra essa frase de que a internet é uma zona sem lei. A gente tenta enquadrar todos os fenômenos que acontecem com repercussão jurídica dentro da legislação vigente. O Marco Civil já completa quase 10 anos. E tivemos uma situação recente que veio à prova que alguns mecanismos de controle precisam ser aperfeiçoados, porque não basta você ter apenas uma lei que obrigue provedores a prestarem contas à justiça mediante a ordem judicial, mas também que em casos de exceção, como por exemplo ataques à democracia, ataques à exposição de crianças, tudo isso ainda prescinde de uma melhoria, sobretudo porque com a internet o cidadão é a própria mídia. E essas grandes empresas, elas são empresas de tecnologia, mas também devem ser tratadas como empresas de mídia. Por quê? Porque se o cidadão é a própria mídia, quem propicia que o cidadão seja a própria mídia são essas empresas que dão todo o suporte para que isso tudo aconteça. Então, nós estamos falando em relação à censura prévia, isso nunca deve acontecer, mas nós temos que analisar que existem situações que poderiam ser analisadas com mais detalhes, que colocam em risco a democracia e que certamente poderiam obrigar a uma regulamentação mais detalhada para que essas empresas pudessem colaborar de forma mais ostensiva com o nosso país, com a nossa legislação, com a nossa jurisdição, porque eles detêm grande parte da infraestrutura da internet. E como são empresas de mídia e empresas muito bem-sucedidas, qualquer tentativa de regulamentação obviamente vai afetar o modelo de negócio das mesmas. E isso, obviamente, não agrada aqueles que são muito bem-sucedidos nessa área. Deputado, qual que é a sua opinião? A internet precisa ser regulamentada, né? O avanço da tecnologia fez com que as estruturas tradicionais da burocracia, do Estado, não acompanhassem esse mesmo desenvolvimento. Então, é preciso fazermos essa atualização, como disse o doutor Ateniense. Nós precisamos atualizar, precisamos modernizar a nossa legislação e regular, né, o uso da internet. Isso é fundamental, mas lógico que sempre obedecemos os princípios constitucionais. Nós temos um arcabouço jurídico que existe aí, nós temos um arcabouço constitucional que não pode ser preterido. Então, dentro dessas prerrogativas, dentro dessas premissas, nós precisamos sim regular a internet. Doutor Mauro, sua opinião? A gente tem que trabalhar para superar essa ideia geral de que a internet é terra sem lei. É um esforço que tem que ser conjunto de todas as estruturas de Estado e do setor público também. O aprimoramento da legislação é necessário, como meus colegas aqui de bancada acabaram de falar, pois a prática mostrou que diversos desses institutos
estão ultrapassados. O que se pensava da internet em 2014, em 2016, já não se aplica inteiramente a 2023. A tecnologia evolui muito rápido e o Estado tem que acompanhar isso, porque o fim do direito, o fim do Estado é permitir o convívio saudável em sociedade, é regulamentar os conflitos de interesses. Então, se a gente não está acompanhando a prática, a legislação fica um documento vazio, fica algo para fins meramente acadêmicos. E a lei, o direito não pode servir para isso, ele tem que regulamentar situações fáticas reais enquanto elas acontecem. Mas não é só a legislação também, nós temos que melhorar a nossa jurisprudência, nós temos que melhorar as estruturas de Estado que fazem a investigação de crimes em meio digital, investir nisso para que a gente possa dar uma resposta que não seja só meramente formal, mas que mude efetivamente, proteja as pessoas. Nós precisamos também que o próprio mercado e a cultura da população evolua, se ajuste a esses novos tempos para que a gente alcance um equilíbrio. Toda nova tecnologia levou a um período de adaptação. Então, quando surgiu o telefone, primeiro, né, não se pensava em qualquer tipo de regulamentação. Depois vieram as agências de regulamentação de telecomunicação, a legislação, o mecanismo da interceptação de comunicação telefônica para poder garantir a segurança das pessoas. Então, tudo é uma evolução. A gente não pode ter essa resistência e achar que a internet, o Estado não pode intervir, que a internet pode, porque tem que regulamentar conflito de interesses, ele tem que proteger a população. E isso também se dá em meio digital. Doutor Alexandre, o Marco Civil da internet ainda tem alguma importância? Porque como a gente estava falando, como ele virou lei em 2014, né, acaba ficando defasado, porque a tecnologia avança muito rapidamente. Né? Legislar sobre tecnologia é uma das tarefas mais difíceis que existem, porque eu acho que a lei está sempre a reboque das mudanças tecnológicas. Né? O Marco Civil da internet foi de grande importância, porque tutela os direitos do cidadão no uso das plataformas digitais. Antes disso, nós tínhamos umas decisões vacilantes, ora com responsabilidade objetiva, direta dos provedores, ora não, subjetiva. Nós temos que melhorar o Marco Civil da internet, porque, vejamos, de acordo com esses incidentes graves que aconteceram no país esse ano, nós não podemos permitir que provedores, que as Big Techs, possam manter um modelo de negócio tão lucrativo que coloque em risco a integridade de pessoas, como crianças, adolescentes, problemas de nazismo, de fascismo, problemas que poderiam ser solucionados antes que determinados ataques à democracia poderiam acontecer. Então, o modelo de negócio, da forma como está hoje, dessas Big Techs, merece ser regulamentado para que não fique uma zona confortável, porque eu acompanho diariamente esses assuntos e vejo como foi difícil ao longo do processo eleitoral ano passado, de fazer o cumprimento efetivo das decisões que saíram no TSE. Então, há cerca de poucos dias atrás, o ministro Alexandre de Moraes novamente reiterou esse ponto, que a resistência, ela vem no sentido de dizer, isso é tecnologicamente impossível, não há como fazer isso, isso vai afetar a censura prévia, etc. Poxa, mas será que a resposta tem que ser simplesmente no sentido de que não dá para fazer? Será que com toda a inteligência que está por trás, essas empresas não poderiam ser mais flexíveis a atender às necessidades do cumprimento efetivo das leis brasileiras? Porque isso não é uma pauta brasileira, isso é uma pauta mundial. Nós estamos diante de uma disputa que agora acontece no Brasil, mas isso já vem há décadas. O que aconteceu foi que teve aquele terrível incidente em 8 de janeiro que chamou a atenção da mídia e viu que, da maneira como estava o Marco Civil, a situação não se resolve. E por isso é que nós temos que, aqui no Brasil, desculpa falar, mas com muita franqueza, se a gente não tem um episódio assim catastrófico, etc., o assunto acaba não sendo pautado para poder ser levado ao Congresso, para poder ser regulamentado. Foi exatamente o que está acontecendo. Então, eu espero que esse exemplo de ineficácia da jurisdição brasileira, muitas vezes sobrestada pela vontade econômica,
de negócio das Big Techs seja mais moderada, seja mais regulamentado. Porque o grande debate que existe no mundo hoje tem dois protagonistas. De um lado, as Big Techs, que dominam grande parte da infraestrutura da internet, querendo prevalecer os seus interesses comerciais, e de outro, o Estado com E maiúsculo, que tenta resgatar nas plataformas digitais aquilo que está como prerrogativa na própria Constituição, que é o exercício das leis perante uma população geograficamente definida. Então, enquanto a gente não tiver um equilíbrio nesse duelo de forças, nós vamos ainda estar privilegiando determinados modelos de negócio que não querem se adequar à legislação brasileira e, com isso, o Estado e a própria população saem perdendo. Deputado, há essa discussão no Congresso, né? Há que se aprimorar a nossa legislação, a atualização, por exemplo, do Marco Civil da Internet não deveria ser permanente? Essa é a grande discussão e que brotou com o projeto da fake news, que foi um projeto muito combatido. Na verdade, o que aconteceu? O projeto das fake news, chamado projeto de fake news, ele foi se desconfigurando e, ao final, o texto final, que foi muito combatido, ele acabou sendo um texto muito disforme, um texto muito impreciso. Se a gente pegar para ler, e aqui eu faço maior reverência ao deputado Orlando Silva, que é um deputado muito sensato, um deputado sério, mas não é do ambiente jurídico, mas aí um conjunto de pressões que existiram. O fato é que o texto final ficou um texto muito impreciso e, às vezes, até contraditório. Por exemplo, tinha lá um artigo que dizia até que poderia haver uma multa preventiva. Quando eu falar multa preventiva, você vai atravessar o sinal, você vai furar o sinal e meio-dia. Então é uma multa preventiva, não é possível. Então, esqueceu-se que nós temos um arcabouço jurídico. Tentou-se dar naquele projeto... Que é o marco. O marco já Não, nós temos um marco. Serve como subsídio ou não? Está defasado? Está defasado, mas ele serve como subsídio, ele tem princípios importantes que precisam ser preservados, mas precisam ser atualizados e acrescentados itens novos. Mas nós não podemos esquecer que nós temos uma Constituição, nós temos um Código Civil, nós temos um Código Penal, então nós temos que obedecer às leis que já existem. Então, ao construir essa legislação do direito digital, sobretudo das Big Techs, da internet, nós não podemos esbarrar no que já existe, no Código Civil, no Código Penal e na Constituição. Então, a gente não pode querer dar para as Big Techs obrigações que são do poder público e são indelegáveis de acordo com a Constituição. Compete ao poder público. Por isso é que nós apresentamos um texto alternativo. Existe lá hoje um substitutivo, que eu sou autor dele, mas foi feito por um conjunto de deputados, que modifica totalmente a lógica daquele projeto da fake news. O projeto da fake news, que foi o citado, ele mirava especificamente em algumas Big Techs. O promotor está aqui e sabe bem disso. Quando você fiscaliza demais determinado tipo de crime, a criminalidade se esvai para outro tipo de crime. Eu fui secretário de Segurança, conheço bem isso também. E ali, aquele projeto, como estava, ele estava mirando em algumas Big Techs. O projeto que nós propusemos, o alternativo, ele trata da internet como um todo. E deixando bem claro o que são obrigações do Estado e o que são obrigações delas, Big Techs, e que tem que ter. Nós temos que proteger as crianças, proteger os adolescentes no ambiente da internet. Nós queremos um ambiente limpo, é o que todo mundo deseja. Nesse projeto alternativo que nós apresentamos, nós estamos convocando as Big Techs, convocando as plataformas de internet para atuar junto com o Estado para combater a criminalidade. Isso é muito mais inteligente, muito mais eficaz. Aqui nós promotores essa área de digital. Se você tiver como apoio o Google te ajudando, você vai ser muito mais eficaz, obviamente, no combate à criminalidade. Então, é nesse sentido que nós apresentamos um projeto alternativo. Um projeto que preserva o que são, de fato, as obrigações do Estado e que são indelegáveis. As empresas, elas são tratadas com as obrigações sociais que elas têm que ter, que a Constituição determina, mas que o Estado e as empresas são convocadas a atuarem juntos contra a criminalidade. Isso é possível, doutor Mauro? Porque o que a gente vê é muito pouca flexibilidade por parte dessas empresas, né? E só para completar, o que você está falando é verdade, porque nós não temos essa legislação. Essa aqui é a proposta da lei nova.
deixou essa brecha, doutor? Deixou. O Marco Civil da Internet ele é um instrumento muito importante, ainda é a nossa principal regulação, permite um mínimo de accountability, de identificação de postagem, de identificação de criminosos, mas ele está muito ultrapassado, muito. No que se refere a dado cadastral, no que se refere a mecanismos para obtenção de dados, a obrigação das Big Techs. E aí, deputado, eu falo muito da nossa prática. As Big Techs, elas são muito cordiais, são muito educadas, desde que não tenham que fazer algo que elas não querem fazer. Exatamente. Não tem uma lei que exige isso. Isso. Tudo implica em custo. E se não houver uma legislação determinando, eles não vão fazer. E o fato de ter uma legislação também não vai viabilizar o modelo de negócio deles. É um negócio multibilionário. Eles têm condições de se adaptar. Tem um autor, eu adoro, de direito digital, Lawrence Lessig, e ele fala muito isso. Professor. Sensacional. E ele fala que a internet ela é plástica. Né? O ciberespaço ele é plástico. Ele fala então, assim, the code is law. Quem tem o código de programação, ele tem mais efetividade de quem constrói as leis. E é o que nós estamos vivenciando. Ou seja, eu não conheço, deputado, infelizmente, gostaria até de ter algum exemplo para citar, algum país que funcionou, que um Big Tech se aliou ao governo para poder combater esse tipo de situação. Mas não houve ainda um país que fez uma legislação nesse sentido. Sim, eu acho assim, seria uma grande surpresa para mim, se efetivamente o lado comercial, financeiro, que impulsiona tanto o negócio dessas empresas, pudesse ser reavaliado no sentido de buscar esse alinhamento. Mas é no sentido que eu estou dizendo o seguinte, que nós temos que utilizar as Big Techs, a inteligência deles, para nos ajudar no combate à criminalidade. Isso eles não se opõem. É o que você falou, tem os interesses comerciais deles, eu sei que nós todos sabemos que tem, e vão lutar para preservá-los, mas o que é importante para nós é que a internet seja um ambiente seguro, seja um ambiente limpo. E, para isso, trazê-los para colaborar na lei, isso é perfeitamente possível. Deles colaborarem no combate à criminalidade, é perfeitamente possível. A internet ela é regulável por diversos mecanismos. Um mecanismo só não vai funcionar só. O código, né, a programação, ela é o que regula, na verdade, a prática, mas você pode mitigar e direcionar a programação com legislação, com mercado e com costume. Então, a gente tem que agregar esses 3 pontos, mas a gente tem que buscar, como o doutor Alexandre falou, um equilíbrio. Hoje, a gente tem supremacia de força das Big Techs. Então, a gente tem que trabalhar para ajustar isso. Bom, eu vou chamar um breve intervalo e a gente volta já para falar sobre a liberdade de expressão e a responsabilidade legal na internet. Aguarde. TV MP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta com Além das Montanhas, que hoje debate a responsabilidade na internet e nas mídias digitais. Bom, entre as responsabilidades da internet, me corrijam se eu estiver errada, mas estão a proteção da privacidade dos dados pessoais dos usuários, a garantia de liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento e a garantia da neutralidade da rede, entre outras coisas, mas essas é que a gente vai pegar aqui para o nosso debate. Doutor Alexandre, juridicamente, há limites para essa liberdade de expressão e para a neutralidade das redes, né? Ou deve haver, na sua opinião? Sim, nada no Brasil tem que ser considerado na legislação como um direito irrestrito. Vamos considerar, por exemplo, a questão da liberdade de expressão. É uma garantia constitucional, como também, a partir desse ano, a garantia à proteção de dados pessoais também é uma garantia constitucional. Então, como mitigar problemas em relação a essa situação? É o critério da proporcionalidade. Será que, diante do caso concreto, é proporcional garantir a liberdade de expressão se essa liberdade de expressão está afetando a proteção de dados, a intimidade de várias pessoas? Se isso for desproporcional, é óbvio que não há que se falar em direito irrestrito à liberdade de expressão.
se fosse assim, todos nós poderíamos estar achacalhando, ofendendo, atacando a honra de pessoas, vilipendiando, que é o que mais acontece na internet, a disseminação da pós-verdade. Eu acho que nós temos que ter consciência de que a legislação ela precisa colocar limites no que é a defesa das big techs, que isso vai afetar a liberdade de expressão. Isso não é um direito irrestrito. Eu queria muito acreditar no papel conciliador, de suporte das big techs em relação ao cumprimento efetivo da legislação nacional. Infelizmente, a minha experiência como advogado que defende as vítimas desses ataques, que precisa se socorrer da cooperação dessas big techs para poder solucionar a identificação de autoria e punir infratores, é muito ruim. Eu vou ser muito claro e transparente do meu ponto de vista. Eu gostaria de estar falando outra coisa, gostaria de estar equivocado, mas para mim as big techs elas têm compromisso, não é com a legislação, são com os cliques que geram lucro para ela. E isso tem que ser percebido pelo Congresso Nacional de modo a estabelecer esses limites, porque elas não estão ali, assim, elas estão mostrando suas garras agora em relação a que, à medida que o governo vai apertando, vai tentando fazer regulamentação, chama para uma audiência pública, não comparece, isso tudo mostra que isso está afetando o modelo de negócio deles. E o governo, conforme o Dr. Mauro muito bem salientou, tem que buscar esse equilíbrio de forças. Não é fácil, não é fácil. Para vocês terem ideia, eu estudo esse assunto diariamente. O Google publicou em março desse ano as suas receitas dos últimos 12 meses. Foi equivalente a 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. Sabe o que isso representa em relação ao PIB de países? A Rússia. Então, nós estamos lutando, gente, não é contra o Google, não, é com uma empresa do tamanho do PIB da Rússia. E essa é uma só. Né? Essa é uma só. E a nossa inspiração legislativa toda vem da União Europeia. E na União Europeia, há cerca de um mês atrás, nós tivemos regulamentações destinadas a pelo menos 17 big techs para colocar mais transparência no modelo de negócio. Uma das coisas que o Dr. Mauro também citou, que é a transparência em relação aos algoritmos, que hoje estão discriminando pessoas, estão tomando decisões automatizadas, que precisamos ficar atentos a esses detalhes, porque senão a regulamentação sistêmica, aquilo que eu disse, o Code is Law, vai sempre preponderar em relação à garantia do Estado democrático de direito. E isso não pode acontecer. Deputado, o que o senhor defende quanto à liberdade de expressão? E eu queria saber se é o mesmo que defendem as empresas digitais. As empresas, eu não falo por elas, não sei o que elas pensam. Nós temos que garantir a liberdade de expressão, né? Esse projeto alternativo que nós apresentamos é justamente para garantir a liberdade de expressão. Mas o doutor Alexandre Teniense falou muito bem. Nós temos dois direitos fundamentais que se colidem, mas que são direitos fundamentais. Você tem o direito fundamental da liberdade de expressão, mas você também tem o direito de liberdade, o direito fundamental da honra, da intimidade, que são direitos fundamentais. Então, é preciso equalizar o usufruto desses dois direitos fundamentais. Um não pode fazer com que o outro desapareça. Então, em nome da liberdade de expressão, você não pode acabar com o direito da intimidade, com o direito da honra. Mas também, em nome do direito da intimidade, do direito da honra, você não pode acabar com o direito de expressão. Então, é preciso fazer sopesar esses dois direitos fundamentais. E isso é muito difícil. Agora, o que é fundamental é que nós precisamos, sim, garantir que as pessoas tenham o direito de se expressar, de dizer o que pensam. Você não pode impedir que as pessoas expressem o seu pensamento. Mesmo quando for um pensamento fascista, nazista? Não, você não pode ofender. O Código Penal existe. Você não pode... As pessoas às vezes confundem e acham que no ambiente da internet o Código Penal não existe. O direito à honra está lá no Código Penal. Uhum. Se você ferir a honra de alguém, não interessa como. Pode ser pessoalmente, como pode ser pela internet. Vai agir aí o direito penal. Então, o Código Penal existe para todo mundo, em todos os momentos, inclusive na internet. As pessoas às vezes confundem e falam, não, mas na internet é diferente. Não, na internet cada um é cada um. Cada um responde pelos seus atos. Então, a liberdade de expressão existe, como existe no jornal. No jornal, se alguém quiser falar alguma coisa, eu aqui agora, nesse programa, se eu falar uma besteira muito grande, eu vou ser punido pela besteira que eu falar. É isso aí que
Cada um tem que ser responsável por aquilo que fala. Nós tivemos esses dias uma advogada, né, que é representando uma comissão da OAB, me OAB do parece, Piauí. que falou no Dia dos Namorados assim, eu adoro um crime passional, adoro quando... Foi. Dia dos Namorados, tá aí minha sugestão, ó, não que seja para você cometer, mas se cometer, me liga. Quer dizer... É isso. Então, eu digo, o que há é que o direito, né, ele é para as pessoas, não é para as máquinas, né? Os crimes que acontecem na internet, eles são formados por alguém. O que nós temos é que buscar é punir esse alguém e impedir que esses crimes aconteçam no ambiente da internet. Então é preciso, sim, nós precisamos atualizar a legislação. Por exemplo, voltando aqui ao projeto, né, da fake news, que eu acho que estava mal elaborado. Ali, por exemplo, não exige o mínimo. Se eu desejo a proteção das crianças e dos adolescentes na internet, como é que eu não vou exigir das plataformas todas elas, e na lei não permitia, e todo mundo estava resistente a isso. Falei, gente, é óbvio, você se cadastrar. Para eu criar um perfil ali no Facebook ou no Instagram, e hoje não é exigido, na minha lei eu proponho que seja isso, e no projeto da fake news não tinha, o mínimo que você tem que fazer é você se dizer quem você é. O perfil pode ter o nome que quiser, tia Maria, tia Flor, mas quem é que é o dono desse perfil? Lafayette, CPF e tal. As pessoas têm que se identificar, né? O projeto da fake news não tratava disso. Com identidade validada. Né? Foto da identidade é igual ao Detran quando você vai. Uai, por que não? Né? E aí, sim, quando houver um crime, opa, tem um perfil aí que está fazendo terrorismo, que está fazendo... Opa, faça mente, o perfil tal, tia Mariazinha. Esse perfil é o João Augusto, que é o dono desse perfil. Quer dizer, tão óbvio, tão elementar. Então, a crítica que a gente fazia era aquele projeto, para mim, estava mal configurado, mas é fundamental, sim, uma regulação atualizada da internet para que tenhamos internet segura, principalmente para as crianças. Nós vamos falar mais detalhadamente sobre o projeto daqui a pouquinho. Eu queria saber do Dr. Mauro, qual que é a sua opinião sobre a liberdade de expressão, principalmente, né, no meio digital, e como é que o Ministério Público tem se posicionado sobre isso? Muita gente confunde liberdade de expressão com falta de responsabilização. O deputado colocou isso muito bem. Você tem o direito de falar o que quiser, mas se você falar e cometer um ato ilícito, seja civil, seja criminal, você vai responder por aquilo. Então você tem que ter mecanismos, e isso não é censura. Vamos deixar bem claro. As pessoas, principalmente todo brasileiro maior, capaz, responde por seus atos. Então a pessoa gerou-se essa ideia que na internet você é inimputável. Você pode fazer o que você quiser, que não vai te ter responsabilização. E se você tiver responsabilização, você está sendo censurado. Você não está sendo censurado. Você está respondendo por um ato ilícito que você cometeu. Então nós vamos o quê? Fazer cessar o dano, porque na internet é permanente. Se eu for te ofender aqui, Laura, nesse minuto, nesse segundo, vai ser uma coisa que eu te ofendi aqui e passou. Se tiver publicado, seja na televisão, seja na internet, a ofensa é permanente, a sua violação à sua honra vai ser permanente. Então, como consequência disso, você tem que ter os mecanismos para me responsabilizar se eu te ofendi, penalmente por uma injúria, civilmente por um dano moral, e fazer cessar o ilícito, ou seja, retirar aquela postagem, retirar aquele programa ofensivo à sua honra. Então, o que normalmente é demorado, né? Demorado. A gente tem que aprimorar esses mecanismos e eu acho assim, o deputado bateu num ponto muito importante. Accountability, dado de cadastro, dado de identificação. A gente tem que acabar com o anonimato na internet. Não sei de onde que surgiu essa concepção pública de que na internet você tem direito ao anonimato. Ninguém tem direito ao anonimato. Está na Constituição. Exato. Justamente no próprio inciso que regula a liberdade de expressão, a Constituição fala... Vedado anonimato. É garantida a liberdade de expressão. Mas nesse caso, as Big Techs propositadamente não querem exigir essa identidade, porque se fosse assim, o número de usuários na rede seria muito menor. E não é só isso. Várias das empresas vendem o anonimato como produto. Com certeza. Por exemplo... Porque a tecnologia, de qualquer forma, propicia o anonimato. Sim, mas aí que está. Há uma tendência mundial de acabar com isso. Sim. Né? É preciso acabar. Porque não existe essa falta de identificação. Mesmo, vamos pegar novamente, trazendo aqui para o plano físico.
Se eu chegar aqui, por exemplo, e furtar o broche do deputado, ele pode nunca ter me visto, pode não saber meu nome, mas ele vai saber chegar na delegacia e dar a descrição. Olha, era um homem cerca de 1,80 m, cerca de 40 anos, sem barba, vestindo um terno de tal cor. Agora na internet não. Na internet você tem zero identificação. Então isso tem que acabar. E existem mecanismos tecnicamente viáveis de fazer isso. A certeza que eu tenho, lidando com esses problemas todo dia, é que quem pratica esses atos ilícitos tem duas premissas muito fortes. Primeiro, a certeza do anonimato e a certeza da impunidade. Exato. Então, se a gente não fizer algo que possa contrabalançar e dificultar essas situações, os crimes vão estar sempre preponderando e sem efetividade de uma lei que possa combatê-los. Eu queria chamar a atenção para o seguinte, nós estamos falando de crimes individuais, né? Quando a pessoa usa a liberdade de expressão para se manifestar, citei aqui o caso de uma advogada lá do Piauí, mas há, às vezes, movimentos organizados usando esse pleito da liberdade de expressão. A defesa de uma causa. Exatamente, a defesa de uma causa, como nós tivemos, por exemplo, com a campanha antivacina, né, que ameaça vidas, e nesse caso fica mais difícil de você fazer o accountability, né, de você processar essas pessoas, porque são muitas, divulgando um mesmo discurso. Como resolver essa questão? Primeiro há que se distinguir de uma mera manifestação de liberdade de expressão com uma campanha, né? Nós temos exemplos mundiais, como é o caso da Cambridge Analytica, que foi o mais emblemático de todos. Uma grande empresa com escritório de representação, inclusive no Brasil, que era paga para poder defender causas a partir das plataformas digitais. Quais são os exemplos mais transparentes que nós temos? Tem um documentário fantástico, eu recomendo todo mundo assistir, que chama Privacidade Hackeada, que está no Netflix, é fantástico, explica com detalhes como é que funcionava o modelo de negócio da Cambridge Analytica, que era defender causas. Então, ele defendeu a causa da saída do Reino Unido da União Europeia. Defendeu a causa da eleição americana favorável ao Trump, chegando a ter 43 referências de cada cidadão norte-americano para poder fazer pós-verdade contra a Hillary Clinton. E já atuava em diversos outros momentos eleitorais de diversos países. Doutor Alessandro, só para complementar, só para esclarecer uma coisa, né? Não é defender uma causa no sentido ideológico, não, eles eram pagos para direcionar a população para um determinado pensamento. É lógico, ninguém está fazendo isso numa ONG, é uma empresa que lucrava e muito com esse tipo de trabalho. Eles tinham uma solução, eram bancados por pessoas que defendiam essa causa, ganhavam muito dinheiro com isso. É bom que se mencione, por exemplo, que o Facebook, na época ainda chamava Facebook, recebeu a maior multa já aplicada na história, 5 bilhões de dólares, por ter favorecido e ter a Cambridge Analytica não ter agido com transparência. Então vejam, esse mercado existe, esse mercado gera muito lucro. Essa empresa, ela foi identificada e encerrou suas atividades. Então nós temos que pensar que esse problema não acabou, que a vida digital é apenas a extensão da vida presencial. Então tudo isso que a gente está falando, desse combate às contas falsas, a captação de referências pessoais para poder fazer com isso direcionamento de vontades, de interesses, isso tudo é para poder, inclusive, mudar as vontades, os destinos políticos de uma nação. É possível fazer isso. O exemplo já foi dado. Então, o problema vai muito além de uma garantia individual, de uma censura à liberdade de expressão. Nós temos que ficar atentos que, se a gente não colocar limites para que essas empresas façam trabalho junto com outras Cambridge Analyticas, a população como um todo será afetada. E nós temos que... Os alertas já foram repassados. Cumpre a nós fazer as interpretações para estabelecer esse equilíbrio de forças. E a ideia também equivocada das pessoas que é censura quando você tira o post do ar. Só que não, se as Big Techs quiserem, ela censura, direciona pensamento sem ninguém ficar sabendo. O algoritmo, ele diminui o alcance. Não é porque eu postei alguma coisa que todos os meus seguidores estão vendo. Eles podem dar zero alcance. Ou podem selecionar, eu vou estar falando para a parede. Ou podem selecionar nichos de pessoas que são importantes para poder ter conversão na campanha. Vão inundar o meu feed com uma opinião que eles querem montar e vão moldar o pensamento das pessoas. Exato. Então, tem que ter transparência algorítmica. Eles têm que responder, né? As pessoas têm medo da censura do Estado, mas aceitam e abraçam a censura pelas Big Techs.
E o que acontece hoje, é isso aí. Hoje, as Big Techs, o que elas fazem? É o modelo de negócio delas, é o perfilhamento. Né? Eles pegam as suas preferências e jogam para você propaganda daquilo que você gosta. Quer vender, é óbvio. Mas no que ela identifica as suas preferências, identifica também preferência ideológica, inclusive. E aí criam as bolhas. O que são as bolhas? Você só recebe aquilo que você gosta. Então, vou dar um exemplo aqui muito claro e prático. As últimas eleições, né? Bolsonaro e Lula, sem querer defender nenhum nem outro. O que aconteceu? Foram criadas duas grandes bolhas. Quem torcia para o Bolsonaro só recebia notícias boas do Bolsonaro. O Bolsonaro foi aplaudido não sei aonde, o Bolsonaro vai ganhar, e o Lula foi vaiado não sei aonde. Então, quem era bolsonarista tinha a certeza, a convicção que o Bolsonaro ia ganhar de balaiada, por causa do conjunto de informações que chegavam para ele. Mesma coisa quem torcia para o Lula. Quem era militante do Lula, que gostava do Lula, só recebia informações. Isso Lula favoreceu as manifestações contra o resultado das eleições. Não, aí o que aconteceu? Quem torcia pelo Lula só recebia notícias favoráveis do Lula, o Bolsonaro foi vaiado não sei aonde, o Lula foi aplaudido aqui, tinha certeza que o Lula ia ganhar de balaiada. Foram impulsionadoras de polarização no nosso país. Resultado, a eleição foi empatada, mas os dois grupos acreditavam que o seu candidato ia ganhar de balaiada. Sim. Então, isso aí é uma bolha criada pela internet. E isso também é uma bolha comercial, é uma bolha... Então, nós estamos hoje imersos nessas bolhas, que são a perfilação, que são os algoritmos, e daí a necessidade, sim, de haver um tipo de controle. E para prevenir que esses algoritmos não levem informações falsas, informações mentirosas para um conjunto errado de pessoas. Então, no próximo bloco, nós vamos falar sobre a legislação, a mudança da legislação, esse projeto polêmico, né, da Lei de Regulação das Plataformas na Internet, que está em tramitação no Congresso. Voltamos já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Neste último bloco do Além das Montanhas, nós vamos falar sobre o PL das Fake News, que tramita na Câmara dos Deputados em Brasília. É um projeto de lei que prevê uma regulação das plataformas tecnológicas, as chamadas Big Techs, como a Meta, por exemplo, que é dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, e ainda Google, YouTube, Telegram, Twitter e outras, com a moderação de conteúdos nas redes sociais numa tentativa de combate à disseminação de informações falsas. E aí eu pergunto, então, primeiro para o deputado, como integrante dessa bancada das plataformas digitais, preciso explicar para a gente por que as empresas são contra o PL. Vamos lá. Eu sou presidente da Frente Parlamentar Digital, né? Não sou das Big Techs, não. A Frente Parlamentar é que procura impulsionar o conhecimento tecnológico no Brasil. E aí entra o Uber, Mercado Livre, são as Big Techs da internet, não. O que acontece? Aí o doutor Alexandre falou bem aqui, as Big Techs querem ganhar dinheiro. Quanto menos houver regulação, para eles é o melhor dos mundos. Mas não é o melhor dos mundos para nós, cidadãos. Né? Então é necessário haver, sim, uma regulação. É importantíssimo que haja uma regulação. Mas, como disse aqui o doutor Mauro, promotor, é necessário que hajam pessoas que estão ali na ponta a discutir realmente os problemas trazidos pela internet. O projeto, voltando aqui, o projeto da fake news, aquele que estava tramitando, ele era muito impreciso. Ele colocava em cima das Big Techs um conjunto de obrigações, que elas devem ter, mas sem dizer exatamente quais. O senhor disse que estava tramitando, que ele chegou aí à votação, ele quase foi a votação, mas agora não vai voltar a votação mais? Não, deve voltar, mas é porque aquele texto que estava muito ruim, de fato. Uhum. Aquele texto não seria aprovado, então foi retirado e o relator ele pode modificar o seu próprio texto. Nesse ínterim, nós apresentamos um texto substitutivo. Né? O relator... O trâmite desse substitutivo, uma vez apresentado, seria qual a partir de agora? Ele entra na garupa do outro, entra junto. Né? Assim, a qualquer momento ele pode ser votado. Ou quando for votado o outro, o substitutivo pode ser votado como alternativa no momento da votação. Na íntegra ou em parte? Pode ser em parte, pode ser na íntegra. Na hora que ele for votar
texto base é o do relator, mas na hora que for colocado em votação o texto do relator, o substitutivo também é colocado em votação. E o que prevê o substitutivo e de Vamos lá. diferente do Bem diferente. Então, do isso. projeto? O texto original, né, ele direcionava para essas big techs, essas principais, a regulação, e ficava só para elas. E para mim isso é ineficaz. A hora que você regula só essas plataformas, a criminalidade vai para outras, né? Então, por exemplo, lá o WhatsApp, o Telegram, várias plataformas de joguinhos que existem hoje, você pode dialogar, fazem mensagem. Discord. É um deles que não estaria alcançado naquele projeto do fake news. Que não news. tem sede no Brasil, só na Califórnia. Exato. Então, o que acontece? Por exemplo, mensageria, né? Lá, porque ele fala, a plataforma tem mais de 10 milhões de usuários. Então, ia pegar o WhatsApp, o Telegram e Signal, talvez. Os outros não. Então, se essas plataformas já estão reguladas, eu passo a utilizar as outras que não estão. Então, no nosso projeto alternativo, né, o nosso substitutivo, não, gente, regula a internet, regula o tipo de serviço. O serviço de mensageria, qualquer pessoa que queira fazer, pode ser grande, médio ou pequeno, ele tem que obedecer esses critérios, né? O projeto original não era isso, ele estava direcionado para algumas big techs, né? Então, essa é uma diferença básica do nosso projeto. O segundo é que cria esse conselho, que é um conselho interdisciplinar, em que estão presentes o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Polícia, o Congresso, as Big Techs estão presentes nesse conselho e que vão definir programas e metas que devem ser atingidas pelo Poder Público. São metas com parâmetros claros, né, que nós temos que atingir no sentido de combater a criminalidade na internet. O senhor acredita que as Big Techs vão concordar com isso? Mas se não concordar, sai do ar, paga multa, não tem, mas elas são convocadas, ou seja, elas vão participar do conselho também. Para elas é interessante, elas vão poder opinar também. Falam, gente, isso que eu quero fazer aqui, dá para fazer, isso aqui não dá, isso aqui dá para fazer assim, e vão ter que fazer. É um conselho, o conselho vai discutir. Agora, é um conselho de especialistas, né, de pessoas que conhecem a fundo a matéria. Isso aí não pode falar, mas isso aqui dá, isso aqui não dá, não faz, porque não pode. Não, isso aqui é fácil de fazer, né? Então, eu digo, mas é um conselho interdisciplinar em que elas também terão voz. Mas, a partir dali, o que é fundamental, é a minha visão, né? As Big Techs têm um modelo de negócios delas. Elas não querem mexer no modelo de negócio, é claro. Nós queremos o quê? Um ambiente limpo na internet, um ambiente sadio. O que nós precisamos é ter um conjunto de metas positivas, né, que sejam palpáveis, de combate da criminalidade na internet. Então, por exemplo, para criar um perfil, você tem que se identificar. Você, quando compra um telefone celular, além você do IP, tem identificação física, né? física da CPF, pessoa. Então, há um conjunto de critérios de segurança que elas terão que obedecer. Isso já a lei impõe. E há um conjunto de metas em que elas são convidadas, se não quiserem participar, vão ter dificuldades. Seriam restrições impostas para quem várias concordar. restrições, mas elas seriam convidadas a participar desse... E elas querem, assim, a internet limpa, isso todo mundo deseja. Elas não são contra ter uma internet sadia, isso todo mundo deseja. Então, como vamos fazer isso? Vamos construir aqui um conjunto de metas, né? E as que não se ambientarem nessas metas que forem criadas, tomam multas pesadas, né? Então, o que é preciso fazer são metas positivas e claras. E qual que é a crítica ao projeto de lei? Que ela criou objetivos diáfanos, objetivos pouco claros, né? As Big Techs têm que impedir o discurso de ódio na internet. O que é impedir o discurso de ódio na internet? Doutor Alexandre, o senhor acha que isso é possível, esse consenso? Olha, com toda sinceridade, se eu analisar o passado, eu estaria bastante surpreendido que as Big Techs teriam mudado de comportamento. Mas não é consenso. Elas têm um assento ali e o que for decidido ali é determinado, não é consensual, não, né? Nas vezes que eu acompanho esse assunto e vejo que elas foram compelidas a cumprir uma decisão judicial ou a legislação brasileira, é que foram aplicadas multas bastante severas, como foi o caso da campanha eleitoral,
onde as multas chegaram a ser aplicadas na faixa de R$100 mil por hora. E relato do ministro Alexandre de Moraes, quando isso aconteceu, eles ainda diziam que 1 hora era impossível de retirar, mas segundo ele, retirava em 15 minutos. Então, veja, quanto maior pressão, mais elas vão se tocar, que vão fazer com que haja algum tipo de obrigação, porque existe inequivocamente, deputado, digo não por mim, mas pelos fatos com que eu lido todo dia, uma tremenda má vontade delas, porque isso atrapalha o negócio. O negócio das Big Techs prospera em relação a deixar com que a legislação brasileira seja pouco efetiva. Nós temos no mundo digital a extensão da vida presencial. Ora, as leis que se aplicam no mundo presencial, de igual maneira, devem ser aplicadas às plataformas digital. Só que ali elas mandam um recado para o Estado dizendo o seguinte: nesse mundinho aqui digital, prevalece, são os meus interesses comerciais. Eu vou cumprir a lei? Vou tentar, mas vou dificultar ao máximo, vou demorar ao máximo para que isso aconteça. Deputado, eu torço eu torço muito. Acompanhado a discussão, diariamente. Participado das comissões? Não, das comissões não. Mas eu estou falando é o seguinte... Não, eu concordo com você. Elas têm que ser compelidas. Tem que ser multas pesadas que as obriguem a fazer o que for decidido. Mas não é só multa. A gente tem que pensar em efetividade. Porque o que acontece? Você pega, por exemplo, o Telegram, que para mim é o maior exemplo de falta de respeito com soberania nacional, com legislação mundial. Não Descaso, escárnio. Chega ao ponto do escárnio. Como é que você... Não adianta, você pode botar uma multa de $1 trilhão para o Telegram que você não vai ter como efetivar. Ele não tem uma sede aqui no Brasil, ele não tem pessoa jurídica constituída aqui. Propositadamente. Não cumpre decisão judicial. Tem vários casos de pedofilia que estão barrados por falta de cumprimento do Telegram. Mas olha só, é interessante a gente pensar que o único mecanismo efetivo mesmo foi quando o ministro Alexandre bloqueou. Só que aí que está. Foi manipulada a opinião pública de um jeito que as pessoas acreditavam que o Telegram é serviço público. Não, você bloqueou a comunicação de não sei quantos milhares de brasileiros. Gente, é uma empresa privada. Se a TIM der problema, você vai para a Oi, você vai para a Vivo. Você não tem... É uma empresa que está cometendo um crime, tem que ser punida. E tem que ser na medida que for efetivo. Se for efetivo, por exemplo, a aplicação de multa, como foi para algumas Big Techs, excelente, você não precisa chegar a um extremo de bloquear. Agora, você não tem que ficar com dó de bloquear. Se você não tiver nenhuma outra alternativa, ele não pode vir, porque está tratando dados sensíveis da população brasileira. Ele vem aqui, lucra muito, coletando dado e tratando, e ele tem que responder por aquilo. É claro. Doutor Alexandre, você estava falando do acompanhamento da tramitação desse projeto. Acompanhando, fazendo esse monitoramento em relação a esse assunto, as demonstrações que a gente tem tido até agora é que não há, assim, nenhum aceno efetivo de mudanças em termos do comportamento das Big Techs. Volto de novo no processo eleitoral. No processo eleitoral, o TSE, em situações passadas, viu que sem a colaboração das Big Techs, ele não conseguiria fazer o cumprimento das decisões que no eleitoral, como a gente sabe, tem que ser cumprido em questão de minutos, sem a colaboração. Então fizeram um acordo com as Big Tech, chamaram todas. O Telegram foi o único que não compareceu, embora intimado várias vezes, porque para ele é bom ser considerado como uma terra sem lei. Ele quer isso. É o propósito, entendeu? Então, aí o que acontece? Esperávamos, então, que durante a eleição tudo iria transcorrer, ou seja, os excessos seriam punidos de uma forma muito mais efetiva do que a eleição de 2018. Pois bem, participando de uma mesa dessa com a superintendente do TSE, eu perguntei para ela, e essa eleição? Como é que foi? Foi difícil você cumprir a ordem judicial? Ela falou assim, de igual a pior. Eu falei, mas como? Quais eram os mais resistentes? Ela falou, o pior de todos era remover conteúdo do YouTube, que eles não queriam. Arrumavam uma desculpa de que era armazenado fora, que não podia, que tinha dificuldade tecnológica, etc. Então, o que acontece? Na hora do vamos ver, entendeu? Essa má vontade
até hoje, prepondera. Eu torço para que o governo brasileiro possa, através do nosso deputado, da Câmara dos Deputados, encontrar um caminho de efetividade. O Brasil foi bastante elogiado no mundo quando criou o Marco Civil da Internet. Então, agora é hora do Brasil novamente se mostrar diferente na tutela dos direitos das pessoas em relação ao uso da internet, porque esse é o caminho. Nós confiamos muito no senhor deputado. Conte conosco. E aqui? Eu quero só ressaltar que nós convidamos representantes de 3 dessas plataformas, né, entre elas a Meta, que é, né, dona de WhatsApp, Facebook, e WhatsApp. E 2 se recusaram a participar desse programa, né, e uma outra nem respondeu. Então, isso é normal, né? Doutor Mauro, eu queria perguntar como é que o Ministério Público tem atuado no combate às fake news e outros crimes, né? Não, nós temos cada vez mais aprimorado, investido, expandido a nossa atuação, porque a criminalidade digital é a criminalidade que mais cresce no mundo. E as instituições públicas elas têm que estar preparadas para enfrentar aquilo, porque é uma realidade que não tem mais, hoje em dia é visto como algo fora, mas cada vez mais está na realidade do brasileiro e a gente tem que estar apto a dar uma resposta que a sociedade espera do Ministério Público. Eu queria só aproveitar 2 ganchos no que eles colocaram aqui. Na minha opinião, eu entendo, né, o doutor Alexandre colocou, só começou a caminhar essa melhoria da regulamentação da internet depois do 8 de janeiro, mas eu entendo, isso aí é um fenômeno mundial, depois do 11 de setembro veio o Patriot Act nos Estados Unidos, é um caminho natural. Mas eu vejo também, né, como exemplo, a própria questão das barragens. Foi necessário 2 tragédias aqui no estado de Minas Gerais para que houvesse a regulamentação da legislação. E, deputado, da mesma maneira, na época, as mineradoras não queriam porque ia afetar o modelo de negócio deles. Não, mas agora eu vou ter que secar, rejeito, ao custo, a tecnologia. Veio a legislação, eles se adaptaram. Então, assim, é uma mudança de meio de negócio e a sociedade não pode ficar refém das empresas. Então se você me regulamentar, eu vou fechar minhas portas aqui no Brasil. Não vai. Nós temos que perder essa síndrome de vira-lata. O Brasil é um dos maiores mercados mundiais dessas big techs. Tem um outro aspecto que eu queria ressaltar. Eu tive a oportunidade de estudar nos Estados Unidos com os principais professores dessa área, lá em Harvard. E um dos pontos da aula era o seguinte, a diferença do conceito de liberdade de expressão dos Estados Unidos com o Brasil. Então, os professores diziam que, pelo artigo 1º da Constituição americana, lá a liberdade de expressão é absolutamente irrestrita, enquanto que coisas que para eles seriam possíveis de existir em termos de conteúdo, porque lá eles dizem o seguinte, aqui nos Estados Unidos, a gente responde conteúdo com conteúdo. Então, e as pessoas que fazem julgamento a respeito disso. Então, mas só que aqui no Brasil, os limites são muito mais restritos em relação a essa liberdade de expressão. Então é bom a gente ter em mente que o raciocínio, a cabeça dessas empresas, obviamente, é em cima da legislação da Califórnia e da Constituição Federal Americana, que tem um conhecimento, que preceitua um direito absurdamente amplo. Então, umas empresas que têm esse DNA, realmente, quando vem para um país como o nosso, que não é um país totalitarista e nem a gente quer, obviamente, mas tem que se adaptar a essa questão. E não é só isso, assim, só queria colocar um ponto, assim, o que eu lamento um pouco, quando a gente vai falar do PL 2630, é ele ser associado com o PL das fake news. Tô de acordo. Porque isso é terrível. Isso gera uma polarização, a população tem uma resistência daquilo. Foi muito bem carimbado isso aí dos interesses da Big Tech. Para mim, seria assim, PL da regulamentação das plataformas digitais. Isso. Pronto. Porque vem toda uma carga política e ideológica em cima que atrapalha a discussão. De acordo. A gente tinha que estar discutindo responsabilidade dessas grandes empresas na atuação da internet. E não ficar discutindo... afeta a liberdade, afeta a questão da fake news? Afeta, mas não envolve pedofilia, envolve estelionato, envolve extorsão. Estrategicamente, para as Big Techs, foi muito melhor carimbar como PL das fake news, porque aí ele pega o
gancho, liberdade de expressão, quem segue e tal. Quando na verdade não é nada disso. A questão é estabelecer limites quanto a esse modelo de negócio que lucra absurdamente, passando em cima da legislação brasileira. É exatamente Para isso. finalizar, deputado, rapidinho, porque nosso tempo está terminando, qual que é o trâmite agora? Bom, nós temos que agora aguardar o relator propor um novo texto e já está em condições de plenário. Agora depende disso, é do relator propor um texto que a Câmara ache razoável. Aquele texto realmente merecia reparos, né? Então agora está no time aí do relator. Okay. Vai ser objeto depois de um outro programa tão longo como esse, a inteligência artificial que está vindo aí, o chat GPT, estão convidados para virem que é um troço ainda mais assombroso ainda do que isso tudo que está só começando. Está só começando. Bom, eu agradeço a presença de vocês aqui hoje para esse debate. A você também que esteve nos acompanhando, continue ligado na programação da TV MP. Eu volto em breve.